Aleluia. Tudo bem. Amém. Se tiver chá nessa máquina, serve. Se não, café puro, sem açúcar. Amém, irmãos? Tem que ser um negócio quente que a voz está... Esse clima está complicado. Quero compartilhar com você algo nessa tarde e noite e continuar amanhã, amém? Então, fica comigo, não durma, não se disperse. Vai ter como você assistir de novo lá no YouTube, né, no nosso canal. Como é que é o canal mesmo do YouTube? Nossa, é Batista Saíde ou Comunidade Batista Saíde? É Comunidade, né? Comunidade Batista Saíde. Mas se você não conhece o nosso canal no YouTube, você pode acessar o nosso perfil no Instagram e dali você vai para o YouTube, viu? Cheio de propaganda, né, gente? Se você não conhece nada disso, você ainda do tempo antigo, dos antepassados que usam apenas o Facebook, a gente também tem uma página lá. Então você pode ir lá e de lá você vai para as outras redes. Em breve, algumas dancinhas no TikTok, eu nem vou falar quem vai fazer, né? Mas tem uma galera aí que começou já a fazer uns vídeos aí que já vai para o TikTok. Bom, vamos falar sobre oportunidades. E o tema dessa mensagem, inclusive eu fui forçado a dar um tema antecipadamente, porque agora a gente está se organizando, né? Então lá na internet vai ter uma capinha do vídeo. Aí me cobraram cedo esse tema. Falei, gente, o tema nunca sai cedo, né? Então eu dei um tema e depois eu tentei ficar em torno dele. Não desperdice as oportunidades. Bom, daí nós temos que entender o que é oportunidade. Tentar dar um significado para essa questão da oportunidade. E na verdade não é tão simples o trabalho, porque oportunidade pode ser um tanto de coisa. Mas eu trouxe duas historinhas. Hoje eu estou cheio de história. E eu quero... Sim, obrigado. E eu quero ler as histórias para não perder muita coisa das histórias. Então a primeira história é o seguinte: conta-se que uma determinada empresa de sandálias deu uma oportunidade para dois vendedores. Para uma determinada região africana eles estavam indo, de olho lá no mercado local. Os sócios, né, os donos da empresa, queriam descobrir se valia a pena investir lá nesse lugar na África. Os relatórios de visita dos dois vendedores profissionais, né, em venda, sobre as chances do negócio no local, são totalmente opostos, antagônicos. O primeiro diz que a ideia é péssima, porque ali naquele lugar, naquela região da África, todo mundo andava descalço. Portanto, as vendas seriam um fracasso, eles não usam sandálias. Já o segundo vendedor, por sua vez, defende com todas as suas forças a entrada que eles deviam ir para lá, porque justamente ninguém utiliza sandália. Então, ou seja, todos eles eram possíveis compradores de sandálias. Dessa história, a gente pode entender um pouquinho sobre oportunidade. Primeiro, porque os dois vendedores tiveram oportunidade, obviamente, né? Porém, apenas um teve uma visão apropriada sobre o assunto. E a visão dele era encorajadora, era uma visão de conquista, de prosperidade, de negócio para o lugar. E isso aqui, se você pensar bem, você lembra de alguma história bíblica parecida com essa história aqui? Nós temos algum lugar na Bíblia onde temos pessoas indo para o mesmo local, dar uma olhada e voltar com um relatório diferente? Quem? Qual é a história? Os espias. Muito bom, muito bom. Os espias. Números capítulo 13, versículo 25 em diante, diz o seguinte: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Quantos espias tinham ido espiar a terra? 12. Muito bem. Parecendo reunião de adolescente aqui, né? Faço perguntas e vocês respondem. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta
a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja que as histórias são muito semelhantes, né? Talvez até inspirado na Bíblia, criaram aquela historinha lá de negócios. Mas de fato elas ilustram bem um ponto sobre o assunto oportunidade. Perceba que, e aí eu já vou te dar uma primeira frase de efeito para você guardar, e se você quiser escrever, escreva. Oportunidade geralmente vem disfarçada. Oportunidades geralmente vêm disfarçadas. Veja que, tanto na historinha dos vendedores de sandália, como na história dos nossos espiões aqui enviados por Moisés, os espiões hebreus, eles olharam para o mesmo lugar, mas a visão era diferente. O que eles viram, naturalmente, era a mesma coisa. Josué e Calebe olharam e viram gigantes. Se a gente pegar ali a ideia que Golias, lembra de Golias? Davi derrubou um gigante chamado Golias, que tinha cerca de 3 metros. Então vamos pegar essa medida. Então, os 12 viram homens de cerca de 3 metros de altura. Os 12 viram muralhas. Talvez eles tenham passado por Jericó. E quando então olham para Jericó, vê aquela muralha que, cara, passam 3 carruagens, de tanto que ela era larga, passavam 3 carruagens, é absurdo. Imagina, o muro da tua casa é um tijolinho de 10 centímetros ali em pé. Se você já deitasse esse tijolo, igual essas paredes aqui desse prédio são de tijolo deitado, você já fala: puxa, que parede grossa. Mas se essa parede tivesse exatamente essa largura aqui toda desse prédio, mais ou menos isso era a muralha de Jericó. Então os 12 viram as mesmas coisas, cidades fortificadas. Gente, tem um povo aqui, jebuseus. Jebuseus são um dos últimos povos a serem vencidos. Eles vão ser vencidos, não é por Josué, não é por Calebe, não é pelos juízes. Os jebuseus são vencidos somente em Davi. Imagina quantos anos se passaram para vencer os jebuseus. Qual era a cidade deles? Jerusalém. Foi um dos últimos lugares a ser conquistado, estava no centro. Só que Jerusalém, ela é estabelecida sobre montes, com muralha. E Davi, né, e os seus valentes ali, tiveram que ter uma estratégia incrível de entrar por uma fonte de águas. Foi por um canal de água que eles conseguiram entrar na cidade para derrubar e derrotar os jebuseus. Mas era um povo que ficou ali por muitos anos. Mas, voltando aos espias, todos eles viram a mesma coisa, porém a visão era diferente. Som, voltou? A visão deles era diferente. Lembre que um gigante é um gigante. E alguém já disse o seguinte: quando você olha para o gigante, você pode ter 2 reações. Ou ficar com muito medo, é o mais natural, porque, cara, é muito grande, não tem como derrubar. Ou você pensar positivamente e falar: cara, é muito grande, não tem como errar o alvo. Então você consegue acertar de qualquer jeito.
Tem muito o que errar, né? Lembre que Davi, talvez ele pensou desse jeito, e foi o único a pensar assim. Porque diz a Bíblia que quando Golias saía para desafiar Israel, todo o exército de Israel, todo mundo, não tinha exceção, eles recuavam, eles se atemorizavam, ficavam meio desesperados. Davi foi o único que ficou ali e falou: uai, mas o cara é grande, gente, não tem como errar. E Davi foi o único que teve uma baita de uma estratégia. Falou: bom, quem sou eu para pegar uma espadinha e ir para cima do cara? Eu vou acertar ele à distância, antes que ele me acerte. Eu só preciso ser mais rápido do que ele. Só isso. Então, antes que ele chegue, a minha pedra tem que chegar nele. E foi o que ele fez. Bem simples, uma estratégia. Então, a visão da pessoa muda aquilo que ela está vendo, entre aspas. Ela tem uma atitude diferente em relação ao que ela está vendo. O vendedor olhou e falou: cara, ninguém usa sandália, eu não vou vender para ninguém, eles não precisam. O outro falou assim: não, mas aí todo mundo precisa, eu só preciso convencê-los de que eles vão ficar bem melhor com uma sandália fofinha, ou uma sandália bonita. E aí eu trouxe uma segunda história para vocês, que essa é uma história muito antiga que eu ouvi, que é justamente sobre essa questão de despertar oportunidades. Havia uma pequena cidade onde uma fábrica de produtos artesanais estava enfrentando dificuldade para achar mão de obra. As pessoas não queriam trabalhar na fábrica. Essas pessoas, elas estavam todo mundo contente com a vida delas, vidinha tranquila, não precisavam de muita coisa. Aquela comunidade, as necessidades básicas delas eram atendidas, então o dinheiro não era tão importante. Um lugarzinho legal, né? Então, eles não se preocupavam com dinheiro. Para que trabalho? Para que mais um emprego? Para que ir para aquela fábrica? Não fazia sentido para aquele pessoal. Aí os proprietários da empresa, os donos, perplexos com aquilo, porque eles ofereciam um bom salário, era tudo certo, estava tudo digno, não era ruim, era tudo justo, mas ninguém se candidatava para as vagas. Aí um dia, um gerente teve uma ideia brilhante. Ao invés de simplesmente oferecer emprego, eles decidiram pegar os catálogos com as fotos dos produtos da empresa e o preço. Imagina uma Avon da vida lá nesse lugar. Pegaram o catálogo daqueles produtos e levaram para aquele pessoal e saíram entregando na casa de todo mundo. Os produtos que a empresa fabricava era bonito, era de qualidade, tudo certo. O que aconteceu? Logo aquelas pessoas da comunidade começaram a pedir os produtos, né? Eles iam lá, pegavam a caneta, marcavam o produto na revistinha, encomendava, vinha o produto. E o que acontece? Se você compra, você tem que pagar, obviamente. E aí essas pessoas começaram a ficar endividadas, porque elas estavam, né, comprando produtos, precisavam pagar. E justamente por causa da dívida, eles voltaram a atenção para os contratos daquela fábrica. E eles começaram a buscar os empregos que a própria fábrica oferecia, a fim de continuar mantendo aquela nova vida que eles estavam tendo. E aí a fábrica fechou a contratação e achou essa solução totalmente engenhosa. Porque as pessoas começaram a ganhar mais dinheiro, a fábrica começou a fabricar mais produtos, toda a cidade prosperou e todos os problemas foram resolvidos por causa da visão de alguém. Então, essa segunda história já ilustra também que ofertar a oportunidade adequada pode alterar uma situação que parece complicada. Muitas vezes você cria oportunidades, outras vezes as oportunidades aparecem para você. E aí eu trago uma frase de um filósofo, Francis Bacon, dizia, né? Um homem esperto cria mais oportunidades do que as encontra. Um homem esperto cria mais oportunidades do que as encontra. Porque as oportunidades, elas podem aparecer ou você pode criá-las. Lembre-se que o que essa fábrica aqui fez foi criar uma situação. Eles desenvolveram uma situação que solucionou um problema deles.
entre aspas, causou um outro problema, mas que tinha uma solução, que eles mesmos ofertavam a solução. Então eles, ao invés de resolver uma situação, eles resolveram muito mais, porque eles preencheram as vagas, aumentaram a qualidade de vida da população e fez uma cidade toda prosperar. É uma maneira de olhar para a situação. Você pode encontrar uma oportunidade ou só ficar achando que é problema. Lembra que eu disse a primeira frase para anotar? Oportunidades normalmente vêm disfarçadas. Como que a oportunidade vem disfarçada? De problema. Então você pode olhar para aquela situação e achar que é só um problema ou enxergar uma oportunidade naquela mesma situação. É como você olha. É como você olha para o gigante. É como você encara o gigante. É como você percebe que ele ou é muito grande, não dá para derrotar, ou ele é muito grande, não dá para errar a mira. É como você olha para a Canaã que está na tua frente. É como você olha para aquilo e como você também se enxerga. Porque voltando ao relato dos espiões, eles não tinham só um problema em olhar para fora, eles tinham um problema em olhar para dentro. Os espiões falavam, e nós éramos como gafanhotos aos seus olhos. Eles não fizeram uma entrevista com nenhum daqueles homens de Canaã lá, para perguntar, olha, gostaria de saber a sua opinião nessa noite, sobre como você enxerga a minha estatura na sua presença. Eles não fizeram esse tipo de coisa, eles simplesmente imaginaram que eram como gafanhotos aos olhos daqueles homens daquela terra. E eles assim ficaram. Irmãos, até aqui a coisa estava mais ou menos encaminhada. Tudo bem que eles tinham reclamado no meio do deserto, estava tudo certo, papapá, mas aqui ainda não tinha passado acho que nem um ano deles caminhando no deserto. Eles iriam entrar em Canaã. O problema começou para piorar aqui. Por causa dessa última reclamação aqui, por causa desse último BO aqui, essa galera foi morrer no deserto. Esperar quase 40 anos para voltar no mesmo lugar e entrar na terra. Aí Caleb, que tinha 40, agora tinha 80. Mas era forte do mesmo jeito. A visão dele era a mesma. E ele iria conquistar a terra que Deus tinha prometido para eles. No meio do caminho ficou todo mundo, inclusive Moisés. Mas essa turma da conquista entrou para dentro com toda fé e ousadia que eles poderiam ter herdado, inclusive de um bom líder que era Josué, que tinha uma visão correta. Um homem que conseguia enxergar de maneira diferente dos outros. Um homem que tinha uma visão que podia ver no problema ou nos grandes desafios, grandes oportunidades. Então, perceba que oportunidade depende de um olhar sensível às vezes, de um olhar que às vezes precisa ser ousado, porque se não houver ousadia, mesmo que você enxergue oportunidades, você não vai aproveitá-las. Mesmo que você enxergue oportunidades, se não tiver ousadia, você não vai aproveitá-las. Ninguém diz que oportunidade é fácil. E não é. Só porque é uma oportunidade não quer dizer que seja fácil. É uma oportunidade. Então a oportunidade não tem a ver com facilidade. Às vezes, justamente a comodidade é muito mais fácil. Por isso que algumas pessoas que não têm ousadia ou não têm fé, não vão para cima de oportunidades. Até porque, geralmente, principalmente, agora vamos entrar no ponto que eu vou falar um pouco mais amanhã, mas se é Deus que dá uma oportunidade, você precisa de fé. E se você correu por falta de fé, é um fracasso. Esses dias viemos falando muito sobre fé, estamos gerando fé para milagres. E, irmãos, alguns milagres, eles não serão assim extraordinários, sabe? Eles são mais simples do que você pensa, às vezes, ou talvez você não esteja pensando muito sobre isso, mas essa tarde é para isso, para pensar. Porque oportunidades que Deus muitas vezes nos deu, nos dá e nos dará, elas necessitam de fé para entrarmos na conquista da oportunidade.
Então não é um milagre extraordinário como um cego vê, um surdo ouvir, mas precisa de coragem, precisa de ousadia, precisa de fé. E a maioria dos fracassos das pessoas não são por tentarem falhar, são por não tentarem. Isso é a maioria do fracasso de todo mundo. É por não tentar. A maioria dos nossos fracassos estão nessa gaveta das não tentativas, de tudo aquilo que nós deixamos passar. Efésios 5,16. Vamos para um outro texto aqui bíblico, para dar mais uma ênfase, ou para dar mais um viés do que é oportunidade. Como eu disse, oportunidade não tem a ver com facilidade, só porque existe oportunidade, mas oportunidade é sinônimo de tempo. Isso é importante. Efésios 5,16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. E essa palavra tempo é a mesma palavra para oportunidade no grego, que é cronos. Então, tempo e oportunidade acabam sendo sinônimos. E aí é uma chave para nós também. Imaginem que oportunidade era como se fosse um atalho no tempo para um lugar que você pode chegar, para um lugar às vezes que você deseja chegar. E é impressionante. É um atalho. Por isso que acho que uma dos conselhos aqui é isso, né? Remindo o tempo. Aproveite a oportunidade. Se você tem uma tradução da linguagem de hoje, ela vai estar mais ou menos assim: aproveitando as oportunidades. Isso é remir o tempo. É você fazer com que cada minuto conte. É você fazer com que o hoje, que é o único lugar que nós temos no tempo, que o agora, que é o único momento que nós temos, que esse momento, ele seja vivido para valer. Que ele seja realmente vivido. Que ele seja realmente aproveitado. Até porque se nós não vivermos os momentos que nós temos, nós não nos preparamos para o futuro que queremos. Então, vamos pegar de novo Davi. Davi, veja como é aproveitar uma oportunidade. Davi, ele era o quê? Um pastor de ovelhas. O que ele fazia? Ficava lá pastoreando ovelhas do pai dele. Senhor de idade, que tinha um bocado de filho, e Davi era o mais novinho, ficava lá pastoreando ovelha. Esse é o Davi que derrota Golias. Mas porque lá pastoreando ovelhas ele foi treinado. Porque lá pastoreando ovelhas ele matou um leão e um urso. Porque ele falou assim: bom, eu não vou deixar nem o leão e nem o urso atacarem as poucas ovelhas do meu pai. Então eu vou defendê-las. Davi vivendo, ele podia correr? Podia. Claro, era o mais natural a se fazer? Era. Sim ou não? Gente, eu vi essa semana, acho que passada, retrasada, um corredor, uma pessoa que estava correndo trilha na montanha, ele se deparou com 2 ursos pardos. 2 ursos pardos, um dos piores que tem. Gente, aí eu fiquei sabendo que o urso também tem cerca de 3 metros de altura quando ele fica em pé. Você já viu que o urso, quando ele ataca, ele fica em pé, né? Eu acho que era uma mãe e um filhote, alguma coisa assim, porque um era maior, outro menor. O pior é que a pessoa filmou. Mas aonde que eu ia ter essa... não dá. Gente, e qual que era a situação extrema? Lembra que eu disse que é uma trilha na montanha. Do lado direito dessa pessoa é a montanha. Ela está no caminho. Do lado esquerdo é barranco. Ou ela ia ou ela voltava pelo mesmo caminho. E como é que você corre do urso? Porque também é perigoso, né? O urso é um baita corredor. Você vai saber que quilômetro essa pessoa estava, qual é o nível de cansaço. Mas enfim, a pessoa ela voltava de costas filmando os 2 ursos. E os ursos tranquilos, vindo ainda andando, mas viam ela. Gente, aonde que eu ia filmar um negócio desse? Aí para piorar, pensa em Davi, aonde que você vai para cima de um urso desse? E se o urso fica em pé? Não, gente, não dá. Mas Davi era diferenciado. Esse é o detalhe.
Lembra da visão? Onde um só vê problema, o outro vê oportunidade. Ou, tem uma outra coisa também, vamos ser sinceros. Quando você não tem mais nada para perder na vida, geralmente é a hora que você também faz coisas incríveis. Fala, olha, eu sou um pastor de ovelha. Meu negócio é cuidar de ovelha. Não tem mais muita coisa para fazer nessa vida. Eu sou o menor. O pessoal nem em casa me recebe. A galera me maltrata. Davi era maltratado pelos seus irmãos? Provavelmente. Por que isso? Porque quando Davi vai lá levar pão e queijo, acho, não sei. Davi foi levar alimento para os seus irmãos que estavam em guerra. Lembram-se dessa passagem? Quando ele chega lá para entregar o iFood da época, ele chega ali, o que os irmãos falam? Mas o que você veio fazer aqui, cara? Veio só espionar a gente, fofocar e tal. Aí Davi fala, o que eu fiz dessa vez? Essa expressão dele ali que ele usa, é como se todas as vezes, esses irmãos dele chateavam Davi. Então Davi está lá, falou, olha, vamos fazer o seguinte, Leão, Urso, é nós dois aqui. Vamos fazer um teste. Não tem muito mesmo que perder. E se eu ganhar, tem uma boa história para contar. E de fato ele teve. No dia que ele vai lá levar o pão e o queijo, os irmãos dele ficam lá chateados, ele ouve o gigante gritando. E uma das justificativas dele lá para Saul, quando ele vai conversar com Saul, ele fala assim, não, mas eu já matei um leão e um urso. E o tamanho do urso é igual. Então assim, ele não é tão grande assim, gente. Vocês já viram o urso de pé? Eu matei um. E esse aí também. Vai ser no mesmo esquema. E Davi tinha coragem de fazer. Era o único. Porque quando ele teve o momento dele, ele viveu o momento. Então quem vive o momento do presente, do agora, pode, e preste bastante atenção na sua vida atual. Você pode estar sendo preparada para aquilo que você deseja no futuro. Você pode estar sendo direcionado por Deus no momento presente a um treinamento, na dificuldade que você tem, naquilo que você está passando, nas situações, para que no futuro esse treinamento todo tenha um propósito de mudar a sua vida aproveitando uma oportunidade. Até ali era o pastor de ovelhas, era o cara desprezado pelos irmãos, era o ruivinho, baixinho, cabeludinho, que tocava harpa. Mas no dia que ele aproveitou a oportunidade da vida dele, ele virou um general de guerra. Naquele momento, até aquele momento, ninguém falava sobre Davi. A partir daquele dia, cantavam sobre Davi. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Então, Davi aproveitou os seus momentos de dificuldade, mas que eram uma oportunidade de treinamento, para que na hora que tivesse uma grande recompensa, ele pudesse entrar. Porque Davi também, naquela guerra ali com Golias, ele pergunta, hein, eu tenho coragem, mas eu ganho o que com isso? Irmão, tem que ter essa pergunta. Fala assim, não, tá, coragem eu tenho, eu sei como é que derruba, mas eu ganho alguma coisa ou não ganho? Aí, olha, você vai casar com a filha do rei, opa, você vai ganhar uma posição aqui, sua família vai ser isenta de impostos. Fala, rapaz, a proposta era muito boa. Falou, não, então eu estou dentro, porque foi para isso que eu fui treinado. Então Davi aproveitou os momentos lá no passado, remiu o seu tempo. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Os conselhos apostólicos têm esse sentido. Não quer dizer que a gente vai enfrentar coisas como Davi. Cada um tem seus dilemas, problemas, lutas, oportunidades, para que você viva um propósito que Deus tem para você. Aqui, em outro lugar, fazendo uma coisa ou outra, fazendo uma coisa que você ainda não fez, mas você está sendo preparado para isso. Davi não tinha na expectativa ou no radar dele, talvez, ser rei. Até que aparece um profeta do nada
e unja ele. Mas ele estava vivendo o momento. Ele estava se preparando. Talvez ele quisesse, dentro do que ele vivia, talvez o sonho dele fosse, não, tem poucas ovelhas, mas um dia eu vou ter muito. Um dia eu vou ter um grande rebanho. Um dia eu vou ser dono de toda essa terra aqui. Sentava lá e falava assim, isso aqui tudo vai ser meu. Mas, por saber aproveitar a oportunidade, Davi se tornou rei lá no futuro. Agora, se Davi tivesse fugido do leão, se Davi tivesse fugido do urso, Davi talvez não teria encarado Golias. Entende como desprezar um negócio lá podia ter mudado todo o futuro? Completamente. Agora imagina o seguinte. Pensa comigo. Tem alguém na Bíblia que vende uma oportunidade? Dê a dica. Quem na Bíblia vendeu a sua oportunidade? Esaú. Muito bom. Mais um ponto aqui para o pessoal. Ele vendeu a oportunidade de ser o primogênito. A história nos diz isso. E foi amargo, né? O dia que ele chega lá para seu pai, ele fala assim, pai, não restou nada para mim. Uma benção. O senhor não tem nada. Isaac vai falar assim, olha, não restou nada. Está tudo com o seu irmão. E é legal, é legítimo. Porque você vendeu, está dentro da lei, está dentro dos conformes, vai repousar sobre ele. E para você sobrou ser um andarilho, conviver com o orvalho do céu, tu vai para outro lugar. Porque realmente teu irmão tem autoridade sobre isso, porque você vendeu. Então Esaú, ao vender a sua oportunidade, você entende que se ele não fizesse aquilo, a nossa história que nós lemos na Bíblia era outra. Seria outra. Sabe que Esaú, ele vai dar origem a um povo chamado Edom, os edomitas. Esaú, ele era muito peludo, vermelho, então esse nome de Edom tem a ver com isso. Então talvez a gente, se não tivesse acontecido isso, se tivesse sido diferente, a gente não ia falar o Deus de Israel, ia se chamar o Deus de Esaú, ou o Deus de Edom, não sei, ia ser completamente diferente a história. Totalmente, mas ele vendeu a sua oportunidade. E se Davi também não tivesse feito aquilo, quem teria feito? Será que os filisteus teriam ganho de Israel? Outra pessoa teria se levantado? Provavelmente sim. Mas, quantas coisas? Tem mais alguém que vendeu uma oportunidade? Agora no Novo Testamento? Judas. Eu acho que eu ouvi Judas. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Judas. Judas é outro que vende. Ele vende uma oportunidade. O final dele é comprar um terreninho na terra. Porque parece que no céu ele não foi não. Mas enfim, caso para a gente ver depois, quando a gente chegar lá. Mas vendeu a oportunidade. Podia ter feito parte do maior mover que o mundo já viu, mas vendeu a oportunidade. E aí, se a gente parar para pensar um pouco no Novo Testamento, vamos comparar dois homens. É ruim comparar pessoas, mas dá para fazer mais ou menos ali um comparativo entre dois grandes homens, dois grandes mestres da lei. Essa vai ser uma pergunta difícil, que aparecem no Novo Testamento. Dois grandes mestres da lei que aparecem no Novo Testamento e tiveram contato com Jesus. Nicodemos é um. Qual é o segundo? Tempo. Um grande mestre da lei, dica número 1, que se assentava aos pés de um outro grande mestre. Paulo? Eu ouvi Paulo ali pelo fundo. Muito bem. Paulo era um grande mestre da lei. Nicodemos também.
Nicodemos tem uma experiência com Jesus físico, né? Jesus ainda não tinha morrido nem ressuscitado. Paulo tem uma experiência com Jesus ressurreto. Por isso que tem algumas coisas, a gente vai comparar um pouquinho, mas não dá muito, né? São lugares diferentes até da história. Na época de Nicodemos, até os próprios apóstolos ainda estavam meio na dúvida. Eles ainda estavam mais ou menos assim. Na época de Paulo, conheceu Jesus, o movimento já era incrível. O evangelismo, tanto é que ele começa perseguindo a igreja que estava avançando e crescendo. São tempos diferentes. Nicodemos é antes do derramamento do Espírito, Paulo é depois. Mas ambos eram mestres da lei e tiveram uma oportunidade com Jesus. Nicodemos, na verdade, ele tem 3 passagens que a gente vê ele. Ele vai uma noite se encontrar com Jesus, e aquela conversa, né, clássica, mas como pode um homem nascer de novo, sendo velho, tornaria ele entrar na barriga da sua mãe? Aquela conversa ali impressionante. Tem uma outra passagem que Nicodemos está num templo, numa sinagoga, tem uma discussão ali, ele está meio termo ali, não é muito presente, não é muito ativo, mas no final, Nicodemos é quem vai ajudar no sepultamento do corpo de Jesus. Aparentemente, é um discípulo de Jesus, mas a gente não vê mais nada de Nicodemos. Tanto é que se terminasse ali naquela conversa sobre nascer de novo, a gente poderia até pensar que Nicodemos não virou nada. Mas aparentemente ele foi um discípulo. Mas não chegou a ser um apóstolo. Nicodemos também era muito mais velho que Paulo, tá? Nicodemos já era um homem provavelmente com uma idade bem mais avançada. Paulo era um jovem, muito doido da vida, pronto para viajar para qualquer lugar, meter espada e pedra em cristão. Era o cara que estava no gás. Nicodemos provavelmente tinha muito a perder se ele entrasse como um discípulo firme e fiel de Jesus. Ia ser expulso da sinagoga, enfim, a vida dele provavelmente já estava bastante amarrada nas coisas e tudo mais, mas ele podia ter tomado uma outra decisão, poderia. Talvez essas coisas pesaram demais para Nicodemos. Paulo, ele fala: peguei todas as coisas e as considerei como nada. A formação, o diploma, o MBA, as minhas conexões, meu networking, fiz tudo disso, nada. Profissão que ele tinha, fazer rede, manteve, fazer tenda, né? Rede não, tenda. Ele até manteve para se sustentar durante a época missionária. Mas o que ele tinha era só aquilo, na verdade. Ele perdeu tudo. Ele falou assim, por quê? Porque eu não considero essas coisas como nada. Eu só preciso ganhar a Jesus. Eu só preciso ser encontrado digno dele. Então as outras coisas são como passado para mim. Nicodemos aparentemente não fez essa mesma decisão. Então nós temos um homem que desaparece do relato bíblico em 3 passagens. Nós temos um homem que escreve 13 livros, ou cartas, né? Ou aparece ali e fala, parte de Atos, no final das contas, é falar sobre Paulo. Tá? O livro de Atos fala sobre os outros apóstolos, mas nada fala mais do que na vida ou sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é citado até na carta de Pedro, né? Então assim, perceba como é diferente a questão de aproveitar uma oportunidade. Nicodemos teve a oportunidade? Teve. Ele não poderia ter um fim, por exemplo, como o do apóstolo João? Poderia. Nicodemos poderia ter tido o mesmo, com mais idade, mas quem sabe escrito um livro assim, quem sabe ter sido usado para escrever cartas para as igrejas, quem sabe ter o seu nome, né, ali citado N vezes, mas não. O apóstolo Paulo, do jeito que ele ficou cego, ele entendeu, assim que as escamas caíram dos seus olhos, não era só uma visão natural restaurada, porque na cegueira mesmo, ele já tinha percebido o propósito da vida dele, de servir ao Senhor.
Nicodemos, nem naquela conversa, naquela noite com Jesus, não teve condições de aproveitar toda a oportunidade que ele teve. Então, escolhas, oportunidades, elas podem aparecer para nós de muitas formas. Até no pior momento da vida. Personagem bíblico que estava no último momento da sua vida e aproveitou a melhor oportunidade de todas. O ladrão na cruz. Ele teve uma oportunidade, uma única talvez. Ele tinha uma chance. E o ladrão do outro lado não aproveitou. Aquela chance que era rápida, provavelmente muito rápida, decidiu a eternidade de ambos. Um fez a escolha certa, o outro não. E a oportunidade era exatamente a mesma. No meio estava o mesmo Jesus para ambos. A mesma salvação, a mesma palavra. Era a mesma promessa. Mas a escolha de ambos foi totalmente diferente. E aí, querido, é por isso que assim, às vezes, a oportunidade pode ser a mesma para várias pessoas. Sabe? Tem coisas, tem oportunidades. Vamos falar assim, imagina uma vaga de emprego. Um cargo, uma posição, onde várias pessoas ocupam aquele mesmo cargo. Vendedor, gerente daquilo, mecânico. Então você conhece N pessoas que fazem essas mesmas profissões. Às vezes na mesma empresa, na mesma loja, tem tantos vendedores. Tem tantos gerentes naquele banco. Enfim, parece a mesma oportunidade, mas as pessoas são diferentes e elas aproveitam de maneiras diferentes. Elas vivem aquilo de maneiras diferentes. Elas fazem a sua oportunidade se tornar de forma diferente. Porque não é só a oportunidade, é quem está entrando na oportunidade. E é como você está entrando na oportunidade. Nicodemos, parece que ele entrou na oportunidade, mas de um jeito bem suave. Talvez de um jeito parcelado. De um jeito menos comprometido. Do jeito mais suave possível. Mas Paulo, ele não entra, ele mergulha na oportunidade. Ele se integra na oportunidade, ou se desintegra nela, enfim, não sei. Porque ele começa a fazer parte de tudo aquilo. E a vida de Paulo, principalmente, é um negócio que vira completamente, né? Ele era perseguidor, vai ser perseguido. Ele era o doutor da lei, mas é o que mais vai falar sobre graça. Então, a vida dele é completamente transformada. Então, não é só a oportunidade, é como você entra nas oportunidades. Teve uma mulher na Bíblia que também teve uma oportunidade, e Jesus até testou ela. Ela tinha uma necessidade, um problema, na verdade, um baita de um problema. E aí, o baita saiu agora gaúcho, né, rapaz? Que coisa. Baita do problema. E aí, essa mulher vai falar com Jesus. E Jesus dá uma resposta para ela que parece meio atravessada, né? Mas ela estava ali por causa da filha. E ela conquista dentro daquele momento. Lembre-se que tem que viver o momento. Ela vive o momento com Jesus, e a oportunidade que ela tem não só transforma a vida dela, da filha dela, que era a situação, o problema em si, mas transforma ela por completo, porque ela sai salva daquela conversa. Então nós temos N personagens bíblicos que aproveitam oportunidades, ou criam, porque querendo ou não, essa mulher foi chamada? Não foi chamada. A mulher do fluxo do sangue foi chamada? Também não foi chamada. Mas ela viu que existia oportunidade. E ela falou, eu vou criar. Eu vou criar. Porque ela falava consigo mesma, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Zaqueu, antes de ser chamado, ele criou a oportunidade dele. Ele subiu lá para ver Jesus. E ao subir para ver Jesus, ele acabou ficando também numa posição de ser visto por Jesus. E então ele foi chamado.
Aí, ele podia ou não podia ter feito tudo o que ele fez, mas ele aproveitou a oportunidade ao máximo. Jesus foi para a casa dele, foi jantar com ele, haviam críticas, os haters estavam lá, né, tweetando, falando, nossa, né, hashtag jantar na casa do pecador, né? E aí, Zaqueu fala assim, olha, Senhor, porque na verdade aquilo ali não era para comprar nada, aquilo ali era demonstração do que tinha acontecido. Já estou dando metade dos meus bens. Se alguém eu roubei, devolvo 4 vezes mais. Zaqueu aproveitou a oportunidade ao máximo que ele tinha naquela situação. Tem homens e mulheres na Bíblia que a gente podia falar de vários e vários exemplos, que vão aproveitar oportunidades e outros que vão desperdiçá-las. Da mesma forma, resultados sempre serão diferentes. Porque depende não só da oportunidade de entrar nela, mas também de como você entra na oportunidade. Como você está para entrar na oportunidade. Depende se você treinou, se você viveu os seus momentos, se você encarou os seus problemas como oportunidades. Quando chegar a grande oportunidade, você está preparado. Se não está preparado, às vezes ela não chega. E aí vai a revelação. Se não chegou o teu momento, às vezes é porque você está desperdiçando os momentos. Se não chegou o teu grande Golias, que faz sua vida toda virar, se não chegou a tua luz no meio do caminho de Damasco, que faz toda a tua vida virar de uma vez, é porque talvez você não está aproveitando os momentos anteriores, do treinamento, para então chegar naquele grande momento. Agora, como nós podemos entrar nas oportunidades, né? Tem alguma maneira que a gente possa ajudar-nos assim, ou pensar sobre como melhor aproveitá-las? Porque até que ponto a gente entra em qualquer oportunidade, né? Eu já ouvi pessoalmente pessoas falando assim, eu tive poucas oportunidades na vida, ou aqui eu não tenho oportunidade, por aí vai. Você também deve ter ouvido, talvez você até falou sobre isso. Essa é uma das coisas que a gente precisa parar e mudar pensamento, mudar como a gente pensa. Porque justamente se problemas podem ser várias oportunidades, quem aqui não tem problema? Então, se problemas podem ser oportunidades disfarçadas, não tem ninguém que possa dizer que não teve oportunidades, já que todo mundo tem problemas. Teve problemas. E uma notícia, se você tem um problema hoje, você vai resolver esse problema, você vai sair dele. Mas o que vai acontecer depois? Vai vir outro problema. Certeza. E depois que o outro problema terminar, vai vir outro. A vida é assim. A vida é um problema atrás do outro. Tem algum pregador que falou assim, minha vida não sei como é que, a sua vida não sei o que está, mas a minha tem problema fazendo fila, eu já distribuí senha. Lembra essa pregação? E é uma realidade. E não chega um momento, se você passou muito problema na vida, não chega um momento que você fala assim, rapaz, saudade do problema anterior. Porque aquele lá estava bom. Eu não sabia, mas estava bom, porque esse que eu estou agora está demais. O que é isso? Aí tem aquela frasinha, né? Senhor, dizem que o Senhor dá as melhores guerras, né, para os melhores guerreiros, mas Deus do céu, estou parecendo já um Jedi, né, de tanta luta e batalha contra o mal. Mas a notícia é que vai ser sempre assim. Quando terminar um problema, vai vir outro. Então, não dá para dizer que a gente não tem oportunidade na vida. Elas só estão disfarçadas. Então, a gente pode começar a pensar sobre o seguinte. Como que eu vou conseguir aproveitar as oportunidades que são para mim? Eu só vou resumir nisso, tá? Amanhã eu vou falar sobre as oportunidades que são, as que não são, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje eu quero só falar um pouco sobre isso. Primeira coisa, querido irmão e irmã em Cristo, é claro que você vai orar, tá? Não tenha menor sombra de dúvida sobre oração. Eu acho que eu não preciso tocar nesse assunto sobre oração. Mas eu vou dizer então sobre o que orar.
E só duas coisas, para a gente não estender. Primeira coisa que a gente precisa aprender a orar é sobre sabedoria. Salmo 90, versículo 12. Projeta esse texto para nós. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Se oportunidade é tempo, e eu tenho que aprender a aproveitar tempo e aproveitar oportunidades, esse é um dos versículos mais importantes. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos coração sábio. Sabedoria, se tem uma coisa que a Bíblia diz que você pode pedir, sabedoria. Na carta de Tiago, acho que é o capítulo 1, é o 2, está escrito: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que vai dar liberalmente para você, sem problema. Então por isso que eu não vou precisar falar que você tem que orar, eu só vou falar sobre o que você tem que orar. Sabedoria. Porque a sabedoria faz com que a nossa visão seja diferente. Essa sabedoria faz. E sabedoria não é conhecimento, é sabedoria. O conhecimento eu poderia conhecer de... Imagina os espiões. Conhecimento é ele se soubesse de engenharia. Não, eu vi uma muralha assim, mas se a gente tocar naquele ponto sensível de uma construção desse tamanho, existe um ponto da força gravitacional. Isso seria um conhecimento meio, engenheiro e tal. Mas eles não tinham tais conhecimentos. E não é necessário às vezes ter conhecimento, mas sabedoria sim, para você lidar com as situações. E a sabedoria que mais nós precisamos hoje é a sabedoria do tipo relacional. É a sabedoria do tipo falar, conversar, se relacionar com outras pessoas. Uma das sabedorias que mais nós precisamos no momento atual. Porque se você não sabe se relacionar ou se posicionar, nem sempre vale a pena você conhecer tantas coisas. Tem muita gente que é muito boa, tem muito conhecimento, mas não sabe se relacionar. Tem gente que perde emprego por isso. Não dá para trabalhar com fulano. Insuportável. Muito bom, sabe fazer as coisas, mas é insuportável. Sabe, conheceu alguém assim na vida? Não levante a sua mão, por favor. Sabe, você fala assim, cara, pessoa... Vamos pensar num trabalho técnico, sei. Pessoa corta cabelo como ninguém. Faz uma escova que é um negócio. Pinta uma unha, nunca arrancou um bife. Mas é insuportável. Não dá. Dispenso as pessoas. Por causa de relação. Então, sabedoria nós precisamos urgentemente. Nós temos uma capacidade de adquirir conhecimento. Isso é coisa humana. Se você pegar livro, estudar, parar, aprender com alguém, você tem capacidade de ter conhecimento. Todo mundo tem, irmão. Mas essa sabedoria que vem do alto, é do alto. A gente precisa orar, buscar essa sabedoria. A gente precisa orar por mais uma coisa que é sensibilidade. Sensibilidade é você estar atento a esses, justamente, disfarces que a oportunidade às vezes tem. A sensibilidade. Para daí você entender se é para mim, não é para mim, a oportunidade, se eu entro ou não entro, se eu vou, se é só um problema ou se é realmente uma oportunidade disfarçada de problema, sensibilidade. Uma outra coisa para você orar, ousadia, fé. Você precisa de ousadia para entrar em oportunidades, sempre. Porque nem sempre você vai, talvez a maioria das vezes, você não vai se sentir preparado e pronto para aproveitar oportunidades. Nem sempre a gente já vai ter derrotado um urso como Davi. Nem sempre. Às vezes a nossa é igual ao Paulo. Paulo nunca tinha visto aquela luz brilhosa. Nunca tinha ficado cego. Foi de imediato. Mas aquele momento em si era inesperado. Mas tudo que ele tinha estudado antes, na palavra, como mestre da lei, claro que ele aproveitou depois.
Mas algumas coisas no meio da oportunidade, você não dá para contar não. Não dá para dizer que você vai viver tudo antes de aproveitar uma oportunidade. Às vezes quando ela aparece, quando ela se abre, é mais natural que você se sinta não preparado. Mas se você tiver fé, aí eu vou te dar um exemplo. Sabe quando Moisés está guiando o povo na saída do Egito? E Deus manda eles irem para um lugar, por um local, irmão, que eles param numa praia em frente ao mar. E aí não tinha outro jeito. Ou era mar na frente ou era farol atrás. A oportunidade não era visível, era impossível acontecendo ali, foi aquele mar se abrir. Tem momentos que você vai ter que botar primeiro o pé para depois aparecer o caminho. Tem momentos que você primeiro põe o pé, depois aparece o caminho. Não tem muito o que se preparar para essa situação. Ninguém estava preparado para abrir o Mar Vermelho, para atravessar o Mar Vermelho, para ver aquilo acontecendo. Tem momentos na vida que pode ser assim. Mas não estranhe. Se você tem uma voz de Deus com você, você pode ir, que não vai ter problema. Agora, para encerrar, abra comigo Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 4. Só para fechar sobre justamente o que a gente estava falando. Olhe para os seus problemas, olhe para as provações de maneira diferente. Com um conselho bíblico. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Presta atenção. É para você ficar alegre na provação. Se tem problema é porque você precisa ter alegria. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmão, melhor coisa é você resolver um problema, sim ou não? Você se sente, né? Você fica feliz, fala, rapaz, eu passei por essa, venci, ganhei, estou forte, estou mais incrível do que antes. E você sai balançando os cabelos, mexendo com as unhas e tudo mais, feliz da vida. Porque você, quando vence um obstáculo, você termina esse momento da provação, do problema, é claro que vem alívio, é claro que vem, mas não é só isso, vem como se você tivesse ido para uma academia, levantado o peso, ganhado os músculos. Fala, rapaz, esse problema me trouxe musculatura mais forte. E é isso. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmão, se não tiver problema, a gente não amadurece. Se não tiver provação, a gente não amadurece. Não é só tempo. Lembra que a gente fica falando, né, crente velho, mas que às vezes não mudou. Por quê? Porque não é só o tempo. O tempo ajuda a amadurecer? Ajuda, mas não é o único fator. Problema é outro. É o que faz os meninos se transformarem em homens e as meninas se transformarem em mulheres. É o quanto você encarou problemas e resolveu problemas. É isso que é uma chave para nós. E se problemas, provações podem ser grandes oportunidades, no mínimo elas sempre serão para fortalecer você e para ajudar você a amadurecer. Então sim, todo problema é no mínimo a oportunidade de você amadurecer. Então não desperdice as oportunidades que estão aparecendo na sua vida. Tenha olhos abertos para você enxergar o disfarce que a oportunidade está tendo. Se é uma provação muito grande ou muito pequena, enfim, não sei, mas aproveite os momentos, viva o seu momento presente. Não adianta a gente ficar pensando muito no futuro, sonhando muito com o futuro, se a gente está perdendo o presente, que é a preparação para esse lugar onde a gente quer chegar e aonde a gente vai chegar em nome de Jesus, amém? Porque se nós vamos viver milagres, nós estamos gerando milagres aqui neste lugar, nós temos que aproveitar a oportunidade desse tempo que Deus nos deu para gerar tudo isso em nome de Jesus. Vamos ficar em pé aí no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Amanhã nós temos ceia, amém? Amanhã tem cantina especial.
Amanhã você vem com seu coração ardendo por Jesus, para cultuarmos a Ele aqui nesse ambiente de glória para o nome dEle, amém? Vamos orar. Senhor, nós te entregamos esse momento, esse período, te entregamos, Senhor Deus, as nossas vidas, pedimos que o Senhor guarde no coração e na mente aquilo que é necessário e importante para cada um nessa tarde, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, com algo, uma palavra que vá nos ajudar, nos impulsionar a viver o teu propósito para nós, que nossos olhares sejam diferentes para as provações, problemas, situações que nos ocorrem, Senhor Deus, para que possamos aproveitá-las da melhor forma possível, não desperdiçar oportunidades, nem que seja para amadurecimento, Senhor, mas que possamos reter tudo que é bom, vivermos o momento presente, Senhor Deus, que o Senhor nos deu como uma dádiva, para, Senhor Deus, termos musculatura, para termos, Senhor Deus, experiência, para entrar naquilo que o Senhor tem preparado, separado para cada um de nós. Que o Senhor assim nos abençoe, Deus. Nós pedimos que o Senhor nos leve em paz, cada um no nosso caminho, que a Tua graça, Teu amor, o poder do Teu Espírito seja com cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido. Deus abençoe você, vai em paz, em nome de Jesus.